Muito bem. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês todos os dias de manhã e isso não vai parar, viu, gente? Pastor, acabou a pandemia, vai parar? Não. Então vamos agarrar nesse negócio aqui, porque o nosso pão ele tem que ser diário. Esse tempo atrás eu estava fazendo um cálculo aí de quantas toneladas de alimento eu já comi ao longo da vida. Deu mais de 15 toneladas de alimento, sabia? Uma carreta. Preciso parar de comer? Não. Assim é um alimento espiritual, é diário. Eu quero conversar com você sobre confiar nas promessas do Senhor e confiar em Deus em momentos de adversidade. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 26, no verso de número 1, sobreveio fome naquela terra, além da primeira que havia tido nos tempos de Abraão. Isaac, apareceu o Senhor a Isaac e disse: não desça ao Egito, fica nessa terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Confirmarei o juramento que eu fiz com seu pai Abraão. Aqui existe um princípio muito grande, é o seguinte: aquilo que nós fazemos diante de Deus hoje vai refletir na vida dos nossos filhos no futuro. A aparição de Deus aqui sobre a vida de Isaac era por causa de uma promessa, de uma aliança que Abraão fez com Deus no passado, que multiplicaria a descendência dele. Porque no verso de número 5, aqui é o que diz: porque Abraão obedeceu às minhas palavras, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o que acontece? Porque Abraão obedeceu, confiou e guardou essa aliança, Deus aparece a Isaac aqui e agora confirma as promessas a Isaac. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus vai confirmar com você, não importa, na sua descendência, na vida dos seus filhos, dos seus netos, todas as promessas que ele tem feito a você. Bom, o que Isaac faz aqui? Isaac, ele decide obedecer. Porque Isaac, ele estava numa terra deserta. E diante desse deserto e diante dessa fome que havia na terra, qual que é o nosso recurso? Nós temos que correr o trecho. Só que nós temos que entender que existe a voz de Deus que nos direciona. Isaac, nesse momento do apuro, nesse momento da seca, Isaac não era homem de guerra. Isaac ele tomava conta do pastoreio, ele tinha gado, ele tinha ovelha, ele precisava do quê? Precisava de água. E o que ele faz? Ele fala assim: eu vou descer para o Egito, porque no Egito tem riqueza, tem água, eu vou ficar lá. Só que o Egito nunca foi vontade de Deus para o seu povo. Porque o Egito simboliza pecado, o Egito simboliza voltar atrás. Egito simboliza a gente recuar, Então o que acontece? Deus vai falar assim: não desça ao Egito. Fica nessa terra que eu vou te abençoar e eu confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. Sabe o que aconteceu na vida de Isaac? Olha aqui, que coisa extraordinária. Semeou Isaac naquela terra, onde? No deserto. E o Senhor o abençoou. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grandes números de gados, e por isso, olha aí. Então, Isaac, ele prospera, não era por causa da semente, não era por causa das suas habilidades. Isaac prospera aqui não é porque ele era expert em semeadura. Isaac prospera aqui porque o Senhor o abençoara. Não existe prosperidade na vida de quem quer que seja sem a bênção de Deus. Você pode ter PhD, você pode ter cunha, você pode ter gente que indica, não é assim? Não, é a bênção do Senhor que enriquece, não é assim? Existem muitas pessoas que não são abençoadas, não é porque não são capazes, não é porque não teve uma boa faculdade e não é porque não tem influência, é porque não obedeceu os princípios do Senhor. Por exemplo, um princípio fundamental: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejam prósperos na terra. Então eu posso ter de tudo na minha vida. Se eu não obedecer esse princípio e esse mandamento de Deus como promessa, a bênção do Senhor não vai estar na minha vida. Aqui não está falando honre o seu pai. Não. Então aqui está dizendo o seguinte: fica nessa terra, Isaac, porque a minha mão está sobre a sua vida. E o que diz? Você quer
semear e colher no mesmo ano 100 vezes mais? Quem que não quer um negócio desse? Pastor, isso é possível? É. O senhor já viu uma coisa dessa, fora dessa promessa da vida de Isaac, na vida de pessoas comuns? Já. E não vi uma vez não, eu vi muitas vezes. Eu já vi empresários que lutam a vida inteira. E um negócio que o cara fecha, um contrato, um contato, um toque da mão de Deus na vida dele, ele resolve um ano que a gente leva 30, 40 anos para resolver. Por quê? Porque é a mão do Senhor. Agora, uma coisa nós precisamos entender. O diabo nunca vai ficar contente com a bênção de Deus nas nossas vidas. E o que aconteceu com Isaac aqui? Não foi diferente. Diz assim que os pastores de Abimeleque disse a Abimeleque: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso do que nós. Existe uma coisa chamada inveja. Muitas pessoas não ficarão felizes com a sua prosperidade. Muitas pessoas, por quê? São pessoas que o cara, de repente, ele fez uma advocacia lá, mas ele nunca prosperou nos trabalhos dele. E você, recém-formado, Deus começa a abrir as portas. E o cara fala assim: eu tô nesse deserto há tanto tempo. Esse cara chega aqui, prospera, eu não prospero. O que está acontecendo com esse sujeito? Então aqui começa um ciúme. O diabo tem ciúme de nós. O diabo tem ciúme que nós adoramos a Deus, da nossa relação com Deus. E o que aconteceu? Diz que os pastores de Abimeleque, os pastores de Gerar, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, sai fora daqui. E aí acontece uma coisa interessante. Quem tem a bênção de Deus na vida, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa falar desaforo, não precisa de nada, precisa descansar em Deus. Por quê? Olha aí, diz que Isaac sai daquele lugar, ele vai por um outro lugar e cava um poço chamado Eseque, né? Eseque. Eseque significa porque contenderam com ele. E aí diz que os pastores de Gerar chegavam naquele lugar e que entulhavam os poços novamente. Uma coisa é uma inveja como sentimento. Mas uma outra coisa já é uma inveja com uma ação deflagrada para tentar te prejudicar. E foi isso que os pastores de Gerar fizeram com Isaac. O que ele fazia? Não. A bênção do Senhor está onde Isaac está. A bênção não está na terra. A bênção do Senhor está sobre a vida de Isaac. Ele está no deserto. Ele não tem um aparelho para sondar, ver onde tem água, mas ele cava o poço, a água brota. O que você precisa de quem é pastor e quem trabalha com a criação de gado precisa de quê? Sem água você não faz nada, né? Você vai lá no Nordeste, onde fizeram a irrigação do Rio São Francisco, que é chamado de o Rio da Integração Nacional. Onde o Rio São Francisco passa, você não pensa que você está no Nordeste. Parece que você está no Rio Grande do Sul. É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque a mão do Senhor estava... Olha que interessante. Diz que os pastores chegaram e contenderam de novo. Ele sai dali e cava outro poço, né? E o nome é Sitná. Disse que os caras chegam, contenda de novo com ele. Ele sai, aí cava outro poço, Robote, porque agora nos deu lugar o Senhor prosperando na terra. Diz assim que Isaac, ele chega em um lugar e ele acha um poço que o lugar é diferente. E aí o que acontece com Abimeleque e os seus homens? Diz que chega num determinado momento, né? Eles falam assim, vimos claramente que o Senhor é contigo, né? Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Então, chega um momento na nossa vida onde nós estamos de uma confiança completa e total diante de Deus, que não tem caminho, as pessoas reconhecem, a sua vida é Deus que coloca a mão. Existe, às vezes no condomínio, naquelas reuniões aqui, tudo, esse negócio todo, as pessoas do condomínio sabem quem serve a Deus, quem não serve. Chega um momento que as pessoas falam assim, viu, ora por nós, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque sabe que a sua confiança está em Deus. Quem confia em Deus não discute, não bate boca, não tem aqueles argumentos assim, eu não levo o desaforo para casa, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Por quê? Porque a confiança total está em Deus. Gente, o contrário de confiança e fé
não é incredulidade, é idolatria. Porque quando nós viramos as costas para as promessas de Deus e fala assim, não, eu vou resolver do meu jeito, significa que eu levantei um outro Deus e eu dei espaço dentro de mim para um outro sentimento me dominar. E às vezes é um Deus chamado orgulho, vaidade, soberba. E o que que acontece? Deus, ele sai de cena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confie nas promessas do Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o momento. A mão do Senhor na sua vida é que faz toda a diferença. Nós estamos vivendo um grande tempo de pandemia e você está encontrando pessoas que estão prosperando. E você vai encontrar pessoas antes da pandemia que não estavam prosperando. Por quê? Porque é a mão do Senhor. Você que é empresário, você que é dona de casa, você que é pai de família, você que é funcionário, lembre-se. O que é o trabalho? O trabalho é uma expressão da minha espiritualidade através da qual Deus usa para ajudar a redimir o mundo. É isso que é o trabalho. E se você confiar em Deus, Deus vai prosperar. Nós não precisamos adulterar nota, fazer coisa errada, comprar carga roubada. E se alguém se levantar contra você, calma, descansa no Senhor. Coloca essa pessoa nas mãos de Deus, porque quem cuida de você é Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa prosperar os frutos das nossas mãos. Porque o nosso trabalho ele é realizado a 4 mãos. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então eu trabalho e eu confio que Deus vai colocar a mão dele no meu trabalho. Agora, se eu não trabalhar, Deus não vai colocar nada, porque Deus não é incoerente. Então Isaac prosperou. Que Deus abençoe a sua semeadura, seja ela qual for. E as pessoas possam ver que a mão do Senhor é contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos colocar diante da tua presença essa quinta-feira. Assim como Isaac obedeceu a sua voz e obedeceu os seus mandamentos e permaneceu onde o Senhor falou, que nós possamos também permanecer. Não olhando as circunstâncias, mas confiando no teu poder e no sobrenatural. Talvez existem muitos profissionais que precisam de muitas explicações a respeito do momento que nós estamos vivendo. Mas nós cremos no poder sobrenatural e na intervenção divina em momentos críticos na nossa vida. Que assim como Isaac, em um momento de crise, ele semeou e colheu 100 vezes mais, eu creio nas promessas, na bênção e na providência do Senhor sobre as nossas vidas. Deus abençoe a cada um dos teus filhos. Nós oramos, cremos e descansamos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse devocional com alguém, com algum empresário, algum amigo que está precisando de uma palavra de encorajamento. E confie única e exclusivamente no Senhor. Um abraço, um beijo no coração e tenha um bom dia em nome de Jesus.